Bom dia, saudades de vocês, turma do sexto ano, né, nesse momento aí de quarentena, mas vamos no que interessa. Vou me apresentar para vocês mais uma vez. Meu nome é Kátia, sou professora de História, tá? E nesses nossos encontros aí do primeiro bimestre, nós separamos alguns conteúdos, né? E debatemos, discutimos bastante eles em sala de aula. Então, lembrando a vocês que esse momento aqui é só mesmo para vocês relembrar algo que já foi explicado, já foi dado, ok, alunos? Então, vamos lá. A história e o homem no tempo. Né? Nesse momento aqui, a gente discutiu bastante esse conteúdo, trabalhamos todo ele, mas sempre tem aqueles pontos que mais a gente debateu em sala de aula, então foram esses que foram separados aqui como os tópicos, né? Então, separei aqui o que é a história. Tá? Esse momento aqui do que é a história, a gente debateu bastante, perguntei para vocês o que é a história para vocês, falamos um pouco sobre o nome de vocês, sempre por detrás do nome, sempre tem uma história e às vezes é por isso que a gente recebe o nome que nós temos. Né? Falamos também o significado da história, falamos a história como ciência, né? Falamos a história como ciência trazendo o papel do homem como principal, sobre o principal construtor da nossa história, tá? Então é isso, nessa primeira parte aqui do que é história, tá? Tá lá na página 205 do livro de vocês, só dar lá uma olhada e frisar um pouquinho mais, tá? Também focamos as fontes históricas, tivemos somente uma aula inteira, os 2 tempos, falando sobre fonte histórica, trouxemos vários objetos, tá, para representação de fonte histórica, foi muito dinamizada essa aula, foi muito legal, tá? Então, esse momento da fonte histórica, a gente trabalhou 4 fontes, tá? E eu botei aqui entre parênteses exemplos sobre elas, né? Trabalhamos 4 e dentro dessas 4 vocês trouxeram, vocês explicaram em sala de aula as 4 fontes, então é isso que eu quero que vocês foquem nesse momento aqui, tá bom? As fontes e dê exemplos sobre elas, tá bom? Outra parte que a gente focou dentro do conteúdo, tá? As fases da história. Sabemos que a fase, né, os historiadores, eles dividiram em fases, em 4 fases. Então, essas 4 fases é as quais que a gente mais falou e frisou em sala de aula, é o que a gente mais debateu. Então, não vou ficar trazendo todas as 4 daqui, mas já estou falando que foram 4 fases, ok? E trazendo aqui outro conteúdo falando sobre a pré-história. Também trabalhamos bastante, tá? Todo o conteúdo da pré-história, trouxemos calendário para a sala de aula, lembra do calendário dos maias que nós trouxemos, analisamos como é que era o momento, na época que eles conseguiam estar utilizando esse calendário, que é totalmente diferente do nosso, né? Então focamos várias coisas, mas dentro desse conteúdo focamos também sobre a pré-história e a história, tá? Nesse momento aqui da pré-história e a história, nós trouxemos como a diferença, tá? Da pré-história para a história. Como é que saímos da pré-história para a história? Tem o momento da pré-história, vai apresentar, né, que foi o momento do surgimento dos primeiros habitantes, mas tem um momento que entramos na história, saímos da pré-história e entramos na história, e há uma diferença aí nesse momento aí, tá? Há um corte do início e do fim da pré-história para entrar na história. Então, também está no livro didático, foquem lá, que vocês com certeza estão lembrando de tudo aquilo que a gente falou em sala de aula. Dentro ainda do conteúdo da pré-história, a gente também focou sobre o período paleolítico, onde os primeiros habitantes ali também, né, esse período paleolítico também, né, conhecido como Idade da Pedra Lascada, nós focamos bastante falando sobre esses habitantes, eles como nômade, né, que não tinham um local fixo para morar. Falamos bastante sobre isso, falamos como eram os objetos e ferramentas deles naquele momento ali do Paleolítico, tá bom? Então agora, período Neolítico, da qual nós também
relatamos bastante. Tem nesse meio tempo aqui, entre o período paleolítico, também tem o período mesolítico, tá? Mas foi que a gente falou bem pouco, mas a gente focou mais no período neolítico, aonde também eu queria que vocês focassem no momento em que esses habitantes aqui, eles estão no momento do sedentarismo, aonde encontra-se um local fixo para morar, ok? Ele sai de caverna, que era o momento dos nômades, tá? E começa a entrar no momento, né, do sedentarismo, onde tem o seu local fixo para morar, aonde começa ali o momento da agricultura, da pecuária, e por aí vai, tá? Então, também está no livro de vocês, está na página 203, tá? E também na página 214, tá bom? Da qual que vocês precisam estar também focando aí no livrinho de vocês, tá? Aqui nesse momento aqui também falamos sobre a pré-história na América. Esse momento aqui também nós focamos bastante, né, falando sobre como que se originou os primeiros habitantes, tá? E o que há várias hipóteses, né? Várias coisas que se levantam, né, apresentando que foi aqui, foi ali, onde eles se originaram. E uma das coisas que nós focamos falando sobre qual era a afirmação que os teólogos europeus, qual era a afirmação que eles tinham no sentido do quê? Da originalidade desses primeiros habitantes, ok? Desses indígenas, da onde eles vieram, eles eram descendentes de quem, e a gente focou bastante sobre o que esses teólogos europeus, o que eles afirmavam a respeito disso, tá bom? E aqui é um outro conteúdo também, a civilização egípcia. Essa civilização egípcia é um conteúdo que a gente não entrou diretamente. A gente só leu ali a primeira parte que fala sobre a contribuição do Rio Nilo, tá? Esse conteúdo aqui só vai cair esse primeiro momento aqui, só esse primeiro foco aqui do Rio Nilo, ok? O restante a gente vai focar na prova. Mas aqui eu achei bastante interessante, a gente entrou na matéria, a gente discutiu, a gente falou, a gente desenhou no quadro, tá bom? E aqui essa civilização egípcia, ela é considerada a civilização mais antiga da história, aonde eles se estabeleceram ali nas margens do Rio Nilo. Então, tá na página do livro de vocês, na página 220, ali tá falando, tá, a contribuição do Rio Nilo para essa sociedade, para essa civilização que se alojou nas margens do Rio Nilo. Qual foi a contribuição do Rio Nilo para essa civilização? Qual era o momento das cheias? O que eles faziam para que não viesse acontecer uma destruição, mas sim trazer um benefício para essa civilização que estava nas margens do Rio Nilo. Ok, alunos? É só isso. Que Deus abençoe vocês e abençoe toda a família de vocês. Tchau!